Sobre esse assunto, eu converso agora com Carlos Castro, que é planejador financeiro e CEO da Super Rico. Obrigado, Carlos, pela presença aqui com a gente. Boa noite. Eu que agradeço, Vitor. Boa noite. Ô, Carlos, quais são os cuidados, então, que a gente tem que ter nessa época para evitar o endividamento? O maior cuidado é você fazer os gastos sem nenhum controle. O que acaba acontecendo, Vitor, é que a gente acaba fazendo um orçamento emocional, aquele orçamento mental, em que as parcelas cabem no bolso. E quando a gente olha esse período entre o final do ano e o carnaval, a gente ainda se dá o direito de deixar para adiar o planejamento financeiro quando a gente começa, somente para depois do carnaval. E qual que é o risco aqui? Os maiores vilões hoje do endividamento do brasileiro são o cartão de crédito em primeiro lugar e depois o cheque especial. Só para ter uma ideia, nós estamos falando de a cada 10 brasileiros, 8 têm dívidas, e a grande maioria no cartão de crédito. R$ 1.000 que você gasta no cartão de crédito, em 12 meses, eles vão se transformar em R$ 6.000. Então, o risco aqui é a gente, em função dos gastos que a gente faz sem planejamento durante o carnaval, é como você disse, a quarta-feira de cinzas ela acaba se estendendo para mais 10, 12 meses à frente. E quais são os principais gastos nesse período, Carlos? Onde é que o brasileiro está se endividando durante o carnaval? Durante o carnaval é aquela sensação de que a gente não quer ficar de fora. Então a gente acaba gastando mais com viagem, com consumo, com transporte, alimentação e bebidas. Então é aqui que você vê como que a economia também se movimenta. Nós estamos falando aí de cerca de 14 a 16 bilhões de reais que são movimentados durante o carnaval. Então a gente acaba gastando exatamente para não deixar de acompanhar o que está acontecendo, dado essa sensação de que eu não quero ficar de fora. E que não tem problema nenhum. O ponto é, a gente precisa fazer um planejamento minimamente, o que significa definir metas para que no ano que vem, por exemplo, durante o carnaval, a gente consiga colocar limites nesse nosso orçamento. E isso tudo vale para o restante do ano, imagino, né, Carlos? Todas essas dicas, essas recomendações que a gente traz agora para o carnaval, valem para o restante do ano, né? Vale para a nossa vida financeira, Vitor. A gente vive uma sensação que eu costumo falar da inflação emocional. Então a gente, apesar de entendermos que devemos gastar menos do que ganhamos, na prática a gente não acaba fazendo isso. Porque as nossas decisões elas são muito emocionais, elas não são racionais. A forma como eu tenho para racionalizar essas emoções que me leva a esse consumo desenfreado é, de fato, colocar no papel, definir metas, que isso não serve apenas para o carnaval, mas sim para a nossa vida financeira. A gente está vivendo mais e a gente tem um risco aí muito grande de, nessa longevidade, não ter a prosperidade. E essa prosperidade financeira, ela vem das decisões que a gente toma hoje. A economia, ela avançou bastante e traz consigo um risco que é o da invisibilidade do dinheiro. Então, é um Pix que a gente faz sem perceber e acaba se endividando. O próprio cartão de crédito, que não necessariamente é um vilão, mas se torna um vilão pelo seu mau uso. Então, com esse cenário, que é importante porque bancarizou realmente muitos brasileiros, por outro lado, se a gente não controlar, a gente de fato acaba se perdendo nessa conta mental. Então, o planejamento financeiro ele começa exatamente pelo orçamento e a gente precisa falar mais de gastar do que de ganhar. A maioria quer falar de investimento, mas se nós não sabemos lidar bem com o padrão de consumo, ou seja, a pergunta que a gente deve fazer é qual que é o nosso custo desse estilo de vida, desse nosso padrão de vida? Então, antes de pensar em investir, a gente precisa aprender a gastar. Então, em síntese, eu recomendaria 3 pontos importantes. Primeiro,
eliminar as dívidas que são as dívidas mais caras, cartão de crédito e cheque especial. A gente precisa priorizar, porque no exemplo que eu dei aqui, os juros realmente são altos. Segundo, a gente precisa definir metas. É importante, porque o dinheiro, ele é uma ferramenta. E se bem utilizado, é o que vai nos dar a tranquilidade para manter a nossa saúde financeira. Então a gente precisa definir quais são os nossos planos para que o dinheiro ele não vire o objetivo em si, e sim um meio para que eu possa viver bem a vida toda. Quando eu equalizo as contas, aí sim o terceiro passo é eu criar o meu colchão de segurança. O que é esse colchão de segurança ou reserva financeira? É essa reserva que eu vou deixar ali disponível, investida em renda fixa mesmo, né? Priorizando a disponibilidade, para que se surgir algum imprevisto ou alguma oportunidade de uma festa como o carnaval, eu tenha a minha própria reserva para poder usufruir. E assim eu evito entrar na dívida, assim eu evito engrossar essa lista de 8 a cada 10 brasileiros que têm dívidas que são dívidas que prejudicam a nossa saúde financeira. Tá certo, é a palavra do Carlos Castro, que é planejador financeiro e CEO da Super Rico. Obrigado, Carlos, pela presença aqui com a gente. Obrigado, Vitor. Uma boa noite.